Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o processo de pré-análise ou exploração dos dados. Eu já comentei um pouco na aula passada. E antes de vocês continuarem nessa aula, leiam o artigo do Zur e colaboradores, que está lá no Aprender. Tá? Então, não assistam essa aula antes de ler o artigo. Essa aqui vai ser meio que uma revisão prática do que está escrito lá no artigo. Bom, relembrando, então, a gente pode dividir a análise de modelos lineares em 5 partes, né? A decisão a priori dos métodos de análise das variáveis preditoras, uma pré-análise, o modelo, a validação e a seleção dos modelos. Então, a gente vai estar nessa etapa aqui, da pré-análise, ou exploração dos dados. E aí, nessa etapa, a gente vai eliminar variáveis correlacionadas, vai entender melhor sobre como são esses dados que foram coletados. Será que está tudo bem com eles? Será que existe colinearidade? Será que tem muitos zeros? Será que eu preciso transformar alguma das minhas variáveis preditoras? E assim por diante. O artigo do Zur, ele fala um pouco da validação também, porque ele fala da normalidade, da homogeneidade das variâncias. Tá? Então, na verdade, o artigo do Zur, ele trata de todas essas 4 partes aqui, no final das contas, tá bom? E a gente já falou bastante da validação em si, mas essas etapas, elas na verdade se confundem um pouco, as de 1 a 4. Então, vamos lá. Segundo o protocolo do Zur, as coisas que você tem que prestar atenção são a presença de outliers, a homogeneidade, a normalidade, que a gente falou na aula passada, o excesso de zeros na minha variável y, a colinearidade das minhas variáveis preditoras, como é a minha relação entre y e x, será que essa relação realmente é linear ou eu preciso fazer alguma transformação, a presença de interações, eu devo ou não devo fazer uma interação, testar a interação entre as minhas variáveis preditoras, e a independência, que a gente também já falou na aula passada. Bom, eu vou seguir esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui com aqueles dados dos fertilizantes, né? Então, vou ler aqui meus dados. Então, na coluna fértil são 3 fertilizantes, de 1 a 3, e a produção dessa minha cultura aí. Vou fazer um plot aqui, yield contra fértil. E fértil está de 1 a 3, mas na verdade é uma variável categórica. Então eu vou transformar aqui como fator na linha 32 e vou plotar. Tá? Então, são 3 fertilizantes e o efeito desses fertilizantes na produtividade. Tá? Então a primeira coisa que o Zur sugere é verificar a presença de outliers. A gente pode fazer isso aqui com um box plot da minha variável y, que no caso é yield. Tá? Então aqui o box plot está te mostrando a mediana, 50% da distribuição, 95% da distribuição e o que vai além de 95% da distribuição. As pessoas têm um pouco de tendência de achar, quando aparece um ponto aqui, que ele seria um outlier. Mas isso não é verdade. Dependendo do tamanho da sua amostra, é perfeitamente normal que esses pontos apareçam aqui. Então, por exemplo, eu posso simular aqui uma distribuição normal, com aquela função R-norm. Vamos botar n igual a 1000. Está ali, ó. Tem uma série de pontinhos para cá e uma série de pontinhos para cá. Isso é uma distribuição normal, ela foi baseada numa distribuição normal. Tá? Então não tem nada de errado em aparecer uns pontinhos. Se esse ponto realmente estiver muito desgarrado aqui
dos demais, aí sim pode ser que seja um problema. Então você imagina que isso aqui está representando uma curva. Então tem pontos extremos, aqui é o pico dessa distribuição e isso depois desce, tá bom? Então é totalmente normal. Se eu fizer um histograma de uma distribuição normal, a gente vai ver que é normal ter alguns pontos aqui extremos, certo? Que são esses pontinhos que aparecem aqui no box plot. Então não é porque aparece um pontinho aqui que eu tenho um outlier. Na verdade, isso aqui sugere que não tem um outlier, né? Tá? É só um extremo dessa distribuição. O que sugere aqui é que essa distribuição ela está um pouco mais inclinada para cá, mas lembrando, isso é o y. Eu não estou olhando a normalidade do y, estou interessado na normalidade dos erros. Uma outra maneira de tentar observar se existe de repente algum valor que seria um outlier é fazer um dot chart, que vai plotar os meus pontos pela ordem aqui. Então dá para ver aqui que não tem nenhum ponto desgarrado, todos os pontos estão mais ou menos distribuídos entre 3 e 7. Tá? Não tem nenhuma evidência de um outlier. Se tivesse evidência de um outlier, eu tenho que ir lá verificar esse ponto, ver se ele é um erro de digitação, ou ver se ele realmente é um dado natural. Pode ser que, de repente, olhando o meu dot chart, talvez eu tenha que transformar essa minha variável, tirar o logarítmico, tirar uma raiz quadrada, talvez para tentar fazer com que esses pontos fiquem um pouco mais próximos. No meu caso aqui não tem nada de errado. Eu posso ver se também existe um excesso de zeros, então aqui são duas funções. Ó. Bom, na verdade, deixa eu fazer assim. Na verdade é bobo, né? Porque não tem nenhum zero aqui nesse meus dados. Tá? Então, obviamente, não vai ter excesso de zeros. Mas excesso de zeros pode ser um problema, porque vai afetar a distribuição dos meus erros. E aí, se seus dados tiverem um excesso de zeros, talvez extrair o log mais 1 talvez ajude, a raiz quadrada talvez ajude, mas talvez não tenha solução, você não vai poder usar um modelo linear, e aí você vai ter que usar uma distribuição especial, que é uma distribuição que assume excesso de zeros, que daí são os modelos com zeros inflados. Tá? Também não é o caso aqui desses meus dados. Bom, os meus dados também não têm colinearidade, porque eu só tenho uma variável x. A relação entre x e y também não faz sentido testar se ela é linear ou não linear, porque os meus valores de x são categóricos, né? Eu já até fiz esse gráfico aqui. Então não faz sentido testar se existe uma relação linear ou não, porque os meus dados x são categóricos. Também não há interações entre as minhas variáveis preditoras, porque só tem uma variável preditora. Tá? E, após o modelo, eu tenho que testar a homogeneidade, a normalidade, a independência de y. E aí eu vou fazer isso usando o meu pacote insp-plot. Então vamos lá. Vou botar aqui lm model. E vamos fazer o meu modelo Então vou fazer o meu model validation, que foi o que a gente viu na aula passada. Então tá aqui os meus dados, olha só que interessante. Veja só. Aqui, então, lembrando, são os meus resíduos, né? Então, os meus resíduos não parecem ter uma distribuição normal. Existe aqui, né? Se os meus resíduos tivessem uma distribuição normal, eles estariam assim, próximos dessa reta.
Na verdade, os meus resíduos positivos parecem ter valores mais extremos do que seria esperado por uma distribuição normal. Outra coisa que dá para observar aqui é que aqui os meus resíduos contra a minha variável x. Parece que os erros associados a y talvez tenham uma variância maior do que seria esperado simplesmente ao acaso. Esse pequeno desvio da normalidade talvez não seja um grande problema, mas a gente pode olhar fazendo aquela simulação. Então, ISP-SIM, meu modelo, e vou copiar e colar aqui do anterior, só porque é chato. E vamos plotar os meus valores dos dados simulados. Então, rodei as linhas 73 a 77. Bom, então dá para ver aqui pelos meus dados simulados que existe um desvio da normalidade, mas não é terrível, né? Os dados simulados também apresentam uma grande variação. Então, você pode ter uma distribuição, dados vindos de uma distribuição normal que tem um pouco essa característica. Então, não é algo a se preocupar muito esse desvio da normalidade. Mas dá para ver aqui que realmente tem um desvio, tá vendo? Esses são os meus dados reais, aqui são os meus dados simulados. Tem um pequeno desvio da normalidade. Bom, o que eu queria chegar? Aqui, ó, então são os meus 3 fertilizantes e os erros associados a esses fertilizantes. Eu comentei que parecia que os erros aqui do 1 têm uma variância maior do que os erros de 2 e de 3. Se a gente comparar com os meus dados simulados, de novo, também não parece que isso seja algo muito extremo. Vocês têm dados simulados parecidos, né? Então, também não seria uma coisa a se preocupar demais. Mas uma coisa que a gente poderia tentar, por exemplo, é calcular, de repente, o log do y e ver que efeito isso vai ter na validação do meu modelo. Então, eu rodei a linha 80, estou tirando o log do y, e vou fazer um novo modelo, que o y agora é o logarítmico. E vamos ver que esse efeito tem na validação do meu modelo. Então, aqui que eu estou dizendo que essa é um processo interativo. Então, eu validei o meu modelo, observei que talvez tivesse pequenos desvios de normalidade, e aí eu estou tentando fazer um novo modelo que esse efeito seja menor. Então, vou rodar a linha 80, a linha 81, e agora eu vou fazer meus plots de validação. Então, dá para ver que não melhorou muito aqui a parte da normalidade. E ajudou um pouco aqui na minha variância. Vamos ver o que aconteceria agora se eu fizer um modelo com a raiz quadrada. Então, aqui vou botar a raiz quadrada. E aqui vou tirar a raiz quadrada. Ups. Vou botar model fertil 2. E vamos ver o que acontece. Não muda muita coisa, na verdade, né? Uma maneira de comparar
esse meu modelo com log do modelo sem o log seria usar o AIC. Então, vamos botar aqui library mumin. E aí a gente vai comparar os modelos com a ICC. Lembra? Então a gente está comparando dois modelos. O meu primeiro modelo sem tirar o log e meu segundo modelo tirando o log. Sugere que o modelo fértil, o modelo com log, é melhor. É um ajuste melhor aos dados. Então, considerando que as duas coisas, que o plot de validação do meu modelo com log ficaram melhores, considerando também que o AICC do modelo fértil também deu um valor de AIC bastante menor do que o modelo sem tirar o log, eu faria essa análise tirando o log da produtividade desses dados, certo? O principal aqui é a validação, né? Então, como a validação realmente parece melhor, e além disso também o modelo parece se ajustar melhor aos dados, eu ficaria com o meu segundo modelo, o modelo que a gente tirou o log, certo? E aí esse é o meu modelo final, e aí eu poderia proceder com o processo de seleção de modelos. Tá. Bom, então isso foi o modelo dos fertilizantes. O próximo a gente também já avaliou, que são aquele dos atropelamentos dos anfíbios em Portugal. Quando a gente fez a análise, eu falei que eu eliminei uma série de variáveis, né, que vocês fizeram esse exercício já com tudo mastigado. E esse processo de eliminação e de alteração das variáveis foi justamente nesse processo de pré-análise, de exploração dos dados. Tá, então aqui a gente tem os nomes das colunas, tem o total de espécies atropeladas, tem a riqueza, enfim, aquele monte de variáveis, certo? Então, aí a gente vai seguir de novo aquele protocolo do Zur. Eu vou carregar o pacote Lattice aqui, esse já vem instalado no R, tá? Vocês não precisam instalar. E vamos observar como que essas variáveis se comportam. Se existe alguma evidência de algum outlier, tá? E eu estou usando o dot plot. Bom, aí a gente está procurando aqui variáveis que talvez tenham valores extremos. Olha só, a water res aqui, que eu não me lembro mais o que é, mas que é a distância para o reservatório de água, talvez, tem valores muito extremos aqui. Então, talvez seja uma boa ideia, não que esses valores estejam errados, porque eles não estão, mas talvez seja uma ideia tirar o log. Urban também, tirar o log ou a raiz quadrada desses valores, de forma que esses pontos fiquem mais próximos. Talvez shrub também. Né? As outras parecem ter uma distribuição próxima desses pontos, nada que chame tanta atenção. Tá, então eu vou tirar a raiz quadrada desses dados para ver o que acontece com o dot chart delas. Então, dá para ver que com a raiz quadrada esses pontos se aproximam bastante. Vamos comparar com um que eu não tirei a raiz quadrada para ver. Ó, tá vendo? Os pontos estão muito mais distantes entre si. Então, acho que é uma boa ideia tirar a raiz quadrada. Urban é a mesma coisa. Shrub e policulturas. Tá? Então, uma boa ideia, quando eu for fazer a minha análise, antes de fazer essa minha análise, transformar essas minhas variáveis preditoras pela raiz quadrada. Uma outra opção seria talvez tirar log mais 1, também seria possível. Geralmente, quando você tem valores extremos, ou você vai tirar o log ou vai tirar a raiz quadrada. Excesso de zeros, não é evidência de excessos de zeros na minha variável
y, que é o número total de atropelamentos, TOT n. Bom, a próxima etapa é a colinearidade. Então, quando eu estou fazendo um modelo linear, se eu tenho várias variáveis preditoras, e se essas variáveis preditoras são colineares, ou seja, uma explica a variação da outra, isso vai gerar uma dificuldade nas estimativas do modelo e vai alterar especialmente as medidas dos erros associados aos seus coeficientes. Então, você tem que eliminar variáveis colineares. Isso acontece muito quando as pessoas estão, por exemplo, testando variáveis climáticas. Muitas variáveis climáticas são correlacionadas. A quantidade de chuva é relacionada com a temperatura, que é relacionada com a sazonalidade, assim por diante. Então, você tem que pré-selecionar quais são as variáveis que você vai incluir no seu modelo, que não sejam colineares. Você vai fazer essa escolha de acordo com o seu entendimento desse sistema e também por análises numéricas aqui que a gente vai fazer para analisar a colinearidade. Primeira coisa que você pode fazer é calcular um coeficiente de correlação. Bom, quais variáveis estão altamente correlacionadas? Então, por exemplo, existe um coeficiente de correlação de N-PET com Olive de 84. Sugere uma alta correlação, uma alta colinearidade entre essas duas variáveis. Mas você pode fazer isso também de forma visual, utilizando essa função pairs, que vai fazer um gráfico, simplesmente um scatter plot, de todas as suas variáveis. Então, por exemplo, vamos pegar aqui OpenOlive. Aqui, ó. Pronto. Tem uma aqui que parece uma colinearidade muito grande. OpenL parece estar relacionado de forma negativa com a quantidade de monte, que é esse tipo de vegetação. Então, parece existir uma colinearidade muito grande entre essas variáveis. Significa que não é uma boa ideia ter as duas juntas como variáveis preditoras. Você vai ter que escolher uma ou outra. Bom, você pode fazer isso visualmente, você pode fazer isso através dos coeficientes de correlação, mas um modo mais prático, que eu considero mais prático, é usar o VIF, que é o Variation Inflation Factors. Ele vai medir, ele vai removendo uma variável de cada vez. Desculpa, na verdade não. Ele vai testando, ela vai testando quão explicado é uma variável por todas as outras que estão nesse modelo, tá? Então, na verdade, eu vou rodar um modelo aqui com todas as minhas variáveis preditoras possíveis que me interessam. Antes disso, eu vou fazer aquelas transformações que eu tinha pensado aqui na parte dos outliers. Então, eu tirei a raiz quadrada, tá? E aqui tem o meu modelo com todas as minhas variáveis, certo? Explicando o TOT n, o total de atropelamentos, por todas essas variáveis. Tá, tem uma outra coisa aqui. Na verdade, dá para ver. Então, vamos fazer um passo atrás, na verdade. Então, vamos voltar aqui. A minha variável de interesse é a TOT n. Então, se vocês observarem, ela não parece ter uma relação linear com as variáveis preditoras, tá? Isso acontece porque ela é uma contagem. E geralmente contagem tem uma distribuição de erros que não é normal, uma distribuição de Poisson. Então, quando você está trabalhando com contagens e quer fazer um modelo linear simples, geralmente você vai ter que tirar o log desse total de contagens, que é o que eu estou fazendo aqui na linha 154.
Então, na verdade, eu vou fazer o meu modelo com log do total. E aí eu vou usar essa função do fator de inflação da variância no meu modelo. Isso está explicado lá no artigo, certo? Então eu tenho que carregar o pacote car e vou rodar minha linha 163. Bom, e aí ele vai te dar um número. Esse número ele te indica quanto que essa variável é explicada pelas outras variáveis. Tá? Então, por exemplo, monte tem um valor de um VIF de 328, que é muito alto. De novo, em estatística sempre tem esses problemas de qual é o limite, né? Qual é o valor de VIF que você pode aceitar. E aí vai depender um pouco do autor. Lá no ZUR, se eu não me engano, ele sugere um valor de 3. Então, se todos os seus valores de VIF estão menores do que 3, você está satisfeito com o seu modelo. É uma quantidade de colinearidade aceitável. Mas aqui está muito acima de 3. Então, por exemplo, o valor mais alto é um monte. E aí o que você faz é eliminar uma variável de cada vez pela ordem de VIF. Então, o maior VIF é 328, monte. Então, eu vou fazer um novo modelo. Aí eu estou usando esse update para eliminar, tem esse menuzinho, porque eu estou eliminando a variável monte. E eu vou calcular o VIF novamente desse modelo sem monte. Então dá para ver que os valores de VIF já diminuíram bastante, mas ainda tem valores maiores do que 3. Por exemplo, NPAT, que tem 18. Então eu vou eliminar NPAT. Vou eliminar monte e vou eliminar NPAT. De novo, estou com meus valores de VIF. Tá? Ainda tem valores maiores. Edge é o maior agora. Então, vou fazer um modelo sem essas 3 variáveis. Agora, eu tenho L.SDI maior do que 3. Então, eu vou eliminar LSDI. E, por fim, eu tenho a raiz quadrada de Urban, que também está acima de 3. Então, agora, vou eliminar Urban. E agora, todos os meus valores de VIF para minhas variáveis preditoras estão abaixo do que 3. Então, significa que eu tenho uma colinearidade aceitável no meu modelo. E agora eu vou partir do meu modelo já sem essas variáveis que eu eliminei devido à alta colinearidade. Tá bom? Então, esse meu modelo 2 é o meu modelo sem essas variáveis colineares. Bom, aí por fim, eu tenho que checar a normalidade e a homogeneidade, e eu vou fazer isso utilizando, de novo, o meu INSP-plot. Tá, então, a normalidade, os meus modelos, meu modelo tem um pequeno desvio da normalidade, mas aceitável. Essa aqui é a minha variável preditora. Ela aparece aqui no meu modelo porque eu não eliminei ela lá do meu argumento dados, mas vocês podem ignorar esses dados aqui de log n, tá? Do log da variável resposta. Mas enfim, não existe nenhum padrão aqui dos meus valores, dos resíduos dos valores preditos. Nem para OpenL. Tem um ponto aqui, ó, na distância de Cook que está acima de 0,5, mas só um pouco acima de 0,5. Tem um problema aqui.
na distância para o parque. E isso aqui provavelmente é uma falta de independência dos meus dados. Veja só como os meus resíduos tendem a aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Então, talvez eu esteja nesse meu modelo violando o princípio da independência por causa da distância para o parque. Então, talvez eu tenha, na verdade, que fazer um modelo que incorpore essa autocorrelação que existe da distância para o parque, tá? Então, o meu modelo parece estar ok, não existe nada aqui muito fora do que seria esperado ao acaso, com exceção disso aqui. Isso aqui pode ser um problema. Então, eu ainda teria que fazer mais uma rodada de análise, tentando incorporar essa aparente autocorrelação que existe nos meus dados, para depois validar o meu modelo novamente. Mas isso é uma questão para as próximas aulas. Bom, o que eu quero que vocês façam agora é exatamente o que eu fiz. Passar por todo esse processo e fazer a interpretação do meu modelo. Ver se os modelos estão seguindo os pressupostos, pensar em possíveis transformações que vocês possam fazer nas suas variáveis, tá bom? E aí nas aulas seguintes a gente vai começar a incorporar novas questões desses modelos lineares que vão poder modelar, por exemplo, a heterogeneidade da variância ou a a dependência espacial ou temporal dos seus dados. Bom, é isso e até a próxima aula. Façam os exercícios.